Olá, sejam bem-vindos ao Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e hoje a gente inicia o nosso programa, o nosso terceiro episódio, né? A gente vai falar hoje de administração condominial e a gente tem um engenheiro especialista para falar de instalação de gás, falar de gás, de equipamentos que são utilizados gás, né? Hoje a gente ainda continua com a nossa parceira Aline Guasti, né, Aline? Guasti. Isso, seja bem-vinda. Antes da gente apresentar os nossos ilustres, né? Vamos falar da nossa audiência do podcast anterior. Foi muito boa a nossa audiência, né, doutora? Não, foi ótimo. Foi muito legal. Foi um pessoal que assistiu, que compartilhou e deixou as suas curtidas lá. Fora os comentários, né? Foram uns comentários legais, a gente participou. E outra coisa que eu queria deixar para que as pessoas não deixem de ajudar é o pessoal do Sul, né? A situação lá foi muito precária. A gente teve um encontro aqui dos influenciadores e foi muito legal. Teve a participação de artistas, teve a participação de apresentador de jornal, né? Amigos, lutador. Então, o pessoal tá tudo engajado para poder estar ajudando esse pessoal, né? E vamos lá, pessoal. Hoje o tema é administração e a parte técnica falar de gás, né? Hoje a gente tem um grande administrador aqui de condomínio, o Fernando da Avenue, isso? Convidado Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Sempre uma boa parceria. Agradeço a vocês, a quem está aí nos assistindo, né? Bora lá falar um pouquinho, né, sobre esse nosso grande mundo aí. Sim, tem bastante coisa, né, Fer? Esse pequeno universo condominial, né? Um pequeno universo. Universo paralelo. É verdade, universo paralelo. Universo paralelo. Cabuloso, universo cabuloso com o síndico e os moradores. Gente, a gente tá também com o nosso amigo Felipe, engenheiro, né? É um cara especialista em gás. Hoje ele está representando a Kit Gás Brasil e está aqui com a gente para falar, né? Um assunto que uma parte dos condôminos desconhece, né? Que é falar de equipamentos, instalação, o seu funcionamento, o consumo. E hoje a gente está com ele aqui. Seja bem-vindo, Fê. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradeço estar aqui. E vamos passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, para os moradores, sobre a manutenção e as revisões dos aquecedores a gás, toda a parte de gás para vocês. Legal. Fê, vamos aproveitar já que você já está no início do assunto aí, a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, falasse um pouco da empresa, do trabalho. Bom, meu nome é Felipe César Silva, né? Hoje estou com 39 anos, trabalho de gás com instalação de gás, de pai para filho, né? Desde os 14 anos de idade. Então hoje eu já tenho 25 anos na área de gás. Legal. Pretendo continuar os próximos que vier, que Deus me deixar viver aqui nessa terra, que eu pretendo continuar trabalhando com gás. Hoje sou formado em engenheiro de petróleo e gás e tomo conta da Kit Gás Brasil, que é uma empresa que já está no mercado há mais de 20 anos, né? A gente tem mais de 50 mil clientes já atendidos. É uma empresa que é credenciada pelo órgão Abrinstal, né? Que é o órgão certificador das empresas que são homologadas para trabalhar para a Comgás aqui no estado de São Paulo. A gente já é certificado por 14 anos consecutivos. E lá na certificação da Abrinstal tem uma pontuação, né? Que é A, B e C, né? Então a gente tem a nota máxima lá já por 4 anos consecutivos e a gente torna-se até referência no mercado. Temos uma loja no Brás lá que a gente fornece material para as empresas de gás também. E estamos aqui para ajudar, né? Todos os condôminos, como as administradoras, os síndicos, né? Serviços emergenciais. Legal. E como começou a Kit Gás Brasil? A Kit Gás Brasil, quem começou foi o meu pai, né? Legal. Ele até hoje ele atua, né? Tá lá hoje lá na empresa, lá atuando. Então a gente trabalha em família, é uma empresa familiar. Mas a empresa cresceu bastante, né? Daquela empresa pequenininha que era 20 anos atrás, hoje a gente até acabou sendo um pouco de referência do mercado, muitas pessoas que estão próximas se espelham na gente, a gente aprende com o pequeno, o grande aprende com a gente. E estamos muito felizes, né? Por estar posicionado no mercado, por fazer serviço para a Comgás e atender toda a demanda do síndico, principalmente falando assim, serviços emergenciais, né? Quando o síndico tem aquele problema de gás que ninguém resolve, pode contatar a Kit Gás Brasil que a gente vai lá e vai resolver, vamos fazer o melhor para vocês. Isso é legal, né, doutora? Porque ele tem uns assuntos polêmicos aí para tratar com a gente, né? Eu
estou ansiosa pelos assuntos polêmicos, justamente porque a gente sabe que essa questão de gás em condomínio costuma ser polêmico por si só. Sim. Né? Essas individualizações, como é que funciona isso. A gente vai querer saber toda essa história aí mais a fundo, hein? Sim. Sim. E vamos lá, Fernando. Conta pra nós a sua história aí. Hoje como temos começou. dois Fês, né? Fernando dois e Felipe. Feio. A dupla dinâmica, né? A dupla Nós dinâmica. apresentamos aqui, quem sabe não sai um sertanejo aí. É verdade. acho Não que tem no voz, final- você tem, eu não tenho. A voz é só de locutor, cara. Pegaram um vídeo meu aí que eu Cantando. rezo pra ninguém postar isso aí. Cantando música do sertaneja, meu Deus. Eu e minha cunhada, meu Deus. Ah, vou do céu. procurar. Não, não faz isso, vou não. procurar, Não não. faz isso, Isso não. assim, tipo cantor. Bom, como o Fê se apresentou, meu nome é Fernando, tá, gente? Tenho 37 anos, advogado de formação, formado em 2008, OAB aí desde 2011, né? Legal. Meu mundo, ele começou, vou falar em 2 períodos, né? O primeiro, eu fui conselheiro num prédio da minha mãe, onde eu pude conhecer um pouquinho mais sobre condomínios e tal. Depois, passados aí alguns anos, eu comecei a advogar para uma construtora da região da Vila Carrão, né? E dali onde eu comecei a estudar um pouco sobre o mercado condominial, né? Especialmente a parte de implantações, que eu via que tinha um grande... Como posso dizer? Uma grande dificuldade. Hoje, quem faz implantação, se você não faz uma boa implantação, a gente sabe muito bem que um prédio mal implantado, ele fica pelo resto da vida mal implantado, Sim, né? sim. E aí... Sofre com isso pro resto da vida, Pro resto né? da vida. A implantação. Porque começa numa AGI, onde você tem que explicar para as pessoas, né? O que é uma área comum, privativa. O que, E aí, que é a AGI? Explica pra gente essa sigla. a AGI, ela é uma Assembleia Geral de Instauração. Como eu falo, né? Ela é um momento que a construtora entrega o condomínio, fala assim, ó, tá aqui, condomínios é de vocês, incumbe a vocês agora prosseguir, eu vou ficar na qualidade de construtora pós-obra ou construtora condômina, né? Sim. E ali eu montei eu tinha uma parceria, na verdade, fiz aí com um amigo cerca de 5 anos atrás, não deu certo, ficamos 2 anos, né? E nesses 2 anos não teve muita coisa, e quando foi 3 anos atrás eu criei a nossa, que é a Avenue, né? Que fica ali na Vila Carrão. E de lá pra cá foram, perdão, gente, foram várias implantações, né? A gente sabe, infelizmente, que quando você faz uma implantação, eles confundem muito a administradora com construtora. Não confundam, a administradora contratada pelo condomínio, tá? Isso é bom. Isso é bom. Construtora, ela só bom. indica a gente para fazer serviço para vocês lá. Ponto. Não sou advogado da construtora, não tem essa parceria que todo mundo acha, administradora, construtora. Somos diferentes, CNPJs diferentes. E muitas pessoas confundem, ela acha que a administradora tem que fazer muito pós-obra, né? E dali, graças a Deus, hoje a gente tem uma carteira boa de condomínios, né? Como a gente estava conversando um pouquinho, a tendência aí é aumentar. Temos nossos setores, graças a Deus, né? E aí, estamos com 3 anos, evoluindo, né? Sou um pouco legal. bebezinho. Aproveitando, ô Fê, como que você explica para um condômino quando tem a implantação e você já segue entrando, fazendo a implantação para ele? Porque ele entende o seguinte, pô, veio com a construtora, vem com a incorporadora, né? E ele não entende essa relação. Então explica para ele, para que ele possa entender que não existe uma correlação. Às vezes vocês entram, tá lá no contrato, para poder estar já iniciando, fazendo uma implantação da forma que você explicou aqui, para que as pessoas entendam, para que tenham início e daqui 6 meses fazer uma nova para apresentar para ele se vai seguir com essa mesma, com essas mesmas empresas que ali já estão destinadas a cuidar do condomínio ou não. Então explica isso para eles. Eles precisam entender essa correlação que existe, né? Na verdade, em todas as nossas implantações, graças a Deus, eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo para eles é, gente, não sou indicado e o nosso contrato não vai ser determinado. Ponto. É indeterminado 30 dias. Gostou ou não gostou? Vai embora, né? Ou a gente vai, porque também a gente não gosta de trabalhar com prédios complicados, porque é o nome do nosso escritório. Então, geralmente, quando eu entro, esse é o primeiro ponto. Eu começo a explicar o que é cada item, quais são cada prestadores, né? E muitas vezes a gente vem optando um pouco mais por síndico profissional, principalmente nos 2 primeiros anos, porque o síndico ele vai saber explicar, ele vai saber ponderar, né? O síndico sabe o que somos nós, o que é a construtora.
E o pessoal não sabe, infelizmente. Então, no momento da AGI, eu começo a explicar. Eu falo, gente, eu explico do momento que é da AGI, da Constituição, até o momento se eles vão querer contratar ou não. Sabe? Jogar para eles. E explicar para eles que é votação, né? E até entrando um pouco na parte do Felipe, eu até falo sobre a parte de manutenções. Porque eles, muitas vezes eles acham, né, o Fê? Porque o equipamento está funcionando é porque ele está apto para uso, né? Isso, então eles não sabem o que é uma manutenção. Não, a gente falando, a gente teve aqui a nossa fala a gente teve o nosso podcast, o primeiro episódio, falar de implantação. Então, a gente até falou nesse sentido de que as pessoas precisam entender que quando ela recebe a chave, não existe só um prédio e um corredor, existe muita coisa dentro do prédio. Muito motor, tubulação, aquecedor que o pessoal passa a comprar dependendo do edifício, piscina, elétrica, hidráulica, e as pessoas não veem isso, né? Porque quando você vai falar para ela de cota condominial, do valor, ela acha que fala, não, peraí, mas... A pessoa só pensa no valor cheio, e é extremamente importante esse trabalho da administradora que está fazendo a implantação de apresentar todos os prestadores de serviços que tem dentro do condomínio. Tudo isso tem custo. Você chegou lá, tem portaria, tem alguém na portaria, o prédio tá limpo, o elevador tá funcionando, o jardim tá bonitinho, tudo isso tem custo. Sim, lógico, e a administradora é a pessoa, o braço direito do síndico para fazer o pagamento dessa galera aí. Eu tenho muito problema com isso. Hoje, até o pessoal fala, né? Eu não indico nada. Tá, eu implantei um condomínio semana passada e o prédio, a única pessoa que entrou foi o síndico. Ponto. Tá? Toda a parte de prestadores, o que eu falei, ó, gente, a administradora não vai indicar, tá aqui. Ó, tá aqui, vai ter, vocês querem portaria virtual ou humana? Ó, a humana tá isso e a virtual tá isso. Então eu vou passando item a item para eles. Fernando, a assembleia vai demorar 24 horas que precise. E explicar para eles entenderem, gente. Cota condominial é despesa das áreas comuns, tudo que é ordinário ali, mês a mês, tá? O que é extra? É um melhoramento, uma câmera para eles entenderem, tá? Agora, entrar com prestadores, a gente acaba não entrando, né? Deixa para o conselho decidir. Eles vão fazer lá 3, 4, 5, 10 orçamentos que seja, mas a gente, administradora, a gente não entra. Muitas vezes eles pedem indicações. Fala, a primeira coisa me apresenta pelo menos 3 orçamentos advindos do condomínio e eu vou mandar para um parceiro. Se o preço for competitivo, ok. Se não for, eu falo pro prédio, olha, a gente não conseguiu. Por mais que seja parceiro que tem essa obrigação da gente fazer, eu procuro deixar a gente bem imparcial. Porque se aquele parceiro, infelizmente, dá problema, igual acho que a gente já teve um caso que eu até indiquei ele pro escritório, né? Você vai junto. Sim, a responsabilidade sua. Não, legal. É bom a gente estar sempre orientando os condôminos, né? E os novos que vão entrando, porque eles ficam cientes dessa situação. Então, esse podcast está aberto a isso, né? Para que a gente possa mostrar o trabalho de cada um e que as pessoas entendam que o condomínio não é só parede, porta e corredor. Sim. É importante esse cuidado especial, principalmente na assembleia de instalação, por conta das pessoas que nunca moraram em condomínio. Tem pessoas que, a maioria das pessoas nunca morou em condomínio. Elas não têm a menor ideia de como realmente funciona. O gás, ele vem individualizado, ele não vem. Quem que é esse síndico? Quem indicou esse síndico? Mas a construtora faz essas indicações porque precisa entregar o condomínio. Como é que você vai entregar o condomínio sem uma administradora, sem um síndico, sem uma empresa de segurança, sem uma empresa de manutenção? E o condomínio, depois que ele nasce, que ele começa a viver, opta por esses prestadores de serviço. Mas gente, é extremamente importante na assembleia de instalação você ter uma administradora, ter uma empresa de sindicatura que tenha experiência nisso. Não vão pelo preço, vão pela qualidade do trabalho. O Fernando está explicando pra gente. Queria que depois que você detalhasse um pouquinho melhor sobre essa questão do pós-obra. O que é pós-obra e qual é essa confusão que é feita entre o serviço da administradora e o serviço da construtora depois dessa implantação? Que confusão é essa, Fernanda? A grande confusão, eles acham que a administradora que tem que recepcionar todo o pós-obra da construtora e dali seguir. Eles não acham, principalmente síndico morador, ele tem lá
tá estourando a tubulação, tem um monte de pós-obra. Ele acha que tem que mandar para nós e a gente ir lá e ficar 24 horas por dia cobrando a construtora. E eu falo para alguns construtores também, eu falo, vocês têm que ter um canal direto. Por quê? O síndico manda pra gente, a gente manda para vocês mandam pra gente, manda pro síndico, não tem o síndico não tem a agenda, né? Perdão. Ok. O síndico não tem agenda e fica aquela briga. A construtora vai lá e não arruma, né? Eu tô tendo um caso desse agora. O que acontece? Ontem a síndica ligou esculachando a gente. Vocês não fazem nada, que vocês têm que fazer alguma coisa, né? Primeira coisa que sempre falo, vocês contrataram a gente para ser administrador ou escritório de advocacia, tá? Qual que é o nosso papel? Tem muito problema, áreas comuns, né? Porque privativa teve muito disso. Ah, tem problema no apartamento, vem aqui, tira foto e tal. Tem problema nas áreas comuns. O máximo que a gente vai fazer, tá? É pegar, recepcionar o e-mail e mandar para a construtora. Por quê? Infelizmente, se a construtora não resolver ou não dar devolutiva, e lógico que tem a nossa rotina de trabalho, às vezes vai acabar passando batido, tá? E aí quando cair lá no síndico, ele vai chegar e falar, vocês não estão fazendo nada. Ou às vezes a construtora responde e fala, olha, eles estão aqui, eles responderam isso, ponto. Acaba terceirizando um problema que é prédio, construtora. E o ruim disso, né? Porque você tira o trabalho do síndico, porque cada um tem um trabalho específico, né? Aí você imagina, olha a confusão. Você faz uma assembleia, você apresenta a administradora, você apresenta o síndico, apresenta as empresas que vão prestar serviço operacional dentro do condomínio, e a pessoa, ela acha que assim, eu pago, eu quero que você faça isso, e não é assim, né? Porque se você analisar, é sempre nesse sentido. Ela paga, então eu vou falar assim, ó, eu vou ligar para a administradora tem que resolver isso. E não é assim. A administradora cuida das contas do condomínio, ela emite o boleto, ela faz o pagamento conforme a autorização do síndico, né? Conforme explanado pelo conselho, faz a assembleia do valor da cota condominial, né? Faz tudo. Então, a pessoa confunde. Tem muito disso ainda no mercado, tem muita coisa a assim. ausência de definição clara de papéis na cabeça do próprio condômino. Sim. Ele não sabe isso, né? Você tem condomínio hoje, né, Fer? Só pra gente poder seguir na linha, Sim. que hoje tem condomínio grande que o cara acha que não deveria ter tudo isso e o síndico tem que cuidar de tudo. Isso. E não é bem assim. Né? Hoje você tem as empresas especializadas e as áreas que você tem que determinar isso para que você não fique cheio de trabalho e que você não consiga fazer as coisas, né? Então, o que acontece? Aquele que tem muito não faz nada, né? Então ele tem que ser especialista naquilo que ele está trabalhando. Perfeito. Porque assim, você acaba tirando foco. Porque qual é o meu foco dentro de uma administradora? É prestar um bom atendimento dentro do meu escopo de trabalho. A pessoa vai ligar lá, então o que ela vai querer saber? Ela quer saber, poxa, eu tô tendo problema no meu boleto, olha, eu tô tendo um problema aqui que eu não consigo falar com o síndico, eu tô olhando aqui a prestação, não tô olhando a pasta, não, pera aí que a gente vai... Então assim, tem que entender que o nosso trabalho é esse. O trabalho de briga com construtora e condomínio, eu falo para todo mundo, tá? O síndico. Síndico e escritório de advocacia. O advogado, porque a gente tem que prestar um bom serviço. Eu sempre tenho que procurar meios, Fernando, do que? A gente instaurou o condomínio? Gente, instaurou? Ah, tô tendo problema. Tem que ser bem objetivo. Alguns amigos consultores até falaram, Fernando, pede para contratar um engenheiro, o cara faz o laudo, me apresenta, se for um caso eu faço ou não faço. Ponto. Agora eles não querem nem pagar um engenheiro, você pode explicar até um pouco mais, né, Fê? Porque assim, eu tenho muito problema com isso. Eles não querem pagar você. Não, manda lá. Eu não posso mandar. O caso do Fê, a gente, para falar do trabalho do Fê, seria uma coisa Felipe, né? Felipe Fernando Engenheiro. Felipe. Mas é bom falar Fê aqui, por exemplo, já na intimidade. Vocês escolheram um negão e um loiro, né? Foi bem... Nós escolhemos o cover do Thiaguinho. Ainda vou achar o seu. Não, brincadeira. Só falta falar que eu sou ferrugem, né? Verdade. Aí, tá vendo? Nem precisou falar nada. Meu, o caso do Fê é um caso muito... que as pessoas não entendem, né? Ele cuida da parte de instalação de gás, consumo, reparos, né?
E hoje a gente tem um grande problema que as construtoras têm entregue o condomínio com gás não é individualizado, né, Fê? Tubulação coletiva, no caso, né? E aí isso dá um trabalho, isso dá um problema, uma dor de cabeça que a pessoa, ela não quer, ela acha que ela tá pagando mais porque o vizinho tem 3, 4 pessoas na casa dela. E se for interligado para usar com a água, que o chuveiro, meu Deus, aí a briga é feia, né? Explica para nós, Fê, como é que faz aí para quem tem esse... Temos várias tipologias de tubulação de gás, né? Uma é tubulação coletiva, né? Quando sobe um cano só e distribui para os moradores, né? Vou dar um exemplo aqui de um prédio de 10 andares. Ela começa no apartamento 1, no térreo, e vai até o 10º andar no 101. Então sobe um cano único que vai derivando para os apartamentos. Então, quando existe aquecedor, naturalmente os condomínios, com o passar dos anos que eles estão organizados, eles acabam sim fazendo a individualização de gás. Aí temos 2 tipos de individualização de gás. Um que seria a medição remota, que a gente coloca um medidor de gás dentro do apartamento com um pulsômetro e ele mede a quantidade de gás que esse morador utilizou e manda a conta para o morador inclusa dentro do condomínio. Tá? Agora, se esse morador não pagar o condomínio, essa conta de gás acaba voltando para os moradores. O que tem que deixar bem claro que quando é individualizado, por mais que o condomínio ele ainda a unidade individualizou, é um rateio. Você vai pagar o seu consumo e esse seu consumo vai entrar dentro de uma conta onde vai entrar da outra unidade até dar o valor que veio a conta do gás. Que a pessoa entenda isso, porque o que acontece? Quando ela individualiza, ela acha que vai vir uma conta separada para ela. E se ela não pagar, vai cortar o gás. E não é bem assim que acontece. Acaba o condomínio assumindo esse valor. Na medição remota, sim. Aí agora vamos falar da outra tipologia, que é a leitura com gás aqui em São Paulo, né? Que é a concessionária de gás natural ou até mesmo de gás de GLP. Tanto faz. Quando a gente faz a leitura de uns medidores externos, que as concessionárias vêm e fazem a leitura, aí sim a gente tira toda essa conta de dentro do condomínio, aí é um contrato de CPF com a concessionária, e aí sim, caso o morador não pague, esse gás é cortado, né? Então temos esses 2 tipos de individualização de gás aqui para oferecer para os moradores, né? Para os condôminos. E vamos aproveitar, pessoal, já para a gente poder seguir. Queria agradecer a audiência, a gente está com uma audiência muito boa, né, no nosso podcast Em Questão Cash. As pessoas têm curtido, têm se cadastrado e têm apertado o sininho lá, né, doutor? Aquele sininho que deu logo no primeiro episódio, o sininho... aperta o sininho, pessoal. Agora eu não consigo mais, eu não gaguejo mais para falar o sininho. Vamos apertar o sininho aí. Então você aperta o sininho para não perder nenhuma novidade. Nenhum dos nossos conteúdos. Então, você que está nos assistindo, se inscreva, compartilha, curta e aperta o sininho e vai lá, indique o seu amigo para poder estar recebendo novos conteúdos, tá, pessoal? Uma deixa para a gente poder seguir, aproveitar que esse ano é o ano eleitoral, você que vai votar, procure o seu político e comece a pedir para ele fazer políticas para que mude essas leis na hora de fazer obras. Porque esse negócio de colocar coisa conjunta para depois individualizar é a maior dor de cabeça. E isso vem de leis que as pessoas vêm seguindo, porque as concessionárias não querem estar fazendo mais, colocando relógio aqui, gastando com isso aqui, e isso é um problema muito sério. Então o morador ele tem que começar a cobrar isso. Né? Porque quando ele vai comprar um apartamento, ele não sabe disso. A construtora e o vendedor não vai falar para ele. Ele vai saber a hora que ele entrar e aí a dor de cabeça vem. Prestem atenção, porque normalmente é vendido um mar de rosas, né? Então, assim, a gente percebe que o valor da cota condominial normalmente é muito diferente daquilo que é vendido informado no stand. Sim. Não é levado em consideração uma porção de questões. Essa questão do gás é super importante que já seja entregue com alguma obra pré-pronta. Já existe uma lei, inclusive, sobre a questão da água. Acho que em 2021, se eu não me engano, 2022, entrou em vigor e já tem que ser entregues os empreendimentos com a individualização de água, e seria extremamente importante que isso seja feito também com relação ao gás. Sim. Né?
O que muda é de município para município. Então, você hoje a gente vai ter eleições para vereador, prefeito. Então, você cobre eles. É o momento, esse é o momento. Cobre eles para que faça política, para que melhore para você. Porque pagar o imposto você já paga. É verdade. Entendeu? Então, vocês cobrem isso deles, porque se deixar na mão das concessionárias, elas vão fazer o que é melhor para elas. Tá? Então, pessoal, a manutenção, a instalação do condomínio, existe regras, existe conceitos para que possa ser seguido na norma municipal e do estado de São Paulo. Tá? Então o pessoal tem que saber dessas situações, até porque eu passei, quando eu comprei minha unidade, eu passei a entender porque eu tive pessoas que foram falando, mas eu fui atrás, né? E aí foi por isso que eu virei o síndico do meu condomínio, e depois virei síndico profissional, né? E hoje estou aqui apresentando o Em Questão Cash para que eu tente mostrar para as pessoas qual o tipo de condomínio que ela pode requerer, a unidade, como vai funcionar. Se ela precisar de um conselho, o nosso Em Questão Cash vai estar aqui para ela fazer as perguntas dela e a gente responder para ela, para que ela possa falar assim, puta, comprei uma unidade da forma que eu queria, né? Com as empresas que hoje tem aí de mercado boa para poder estar trabalhando e ter um conforto melhor. Porque o desconforto não é só a segurança. O desconforto é geral, né, doutora? É verdade. É geral. E você falando disso, né, Luciano? Muitas vezes a gente tem o manual dos proprietários, né? E o manual do síndico. Sim. E a gente também trabalha, graças a Deus, a gente trabalha de uma forma bem transparente. E hoje o grande problema é, você olhou o manual, você olhou a planta, né? Acho que você tem muito problema com isso, não é? Não temos hábito, né, O de que ler está manual. acontecendo hoje, o síndico, na verdade, o síndico profissional e até o síndico morador, ele está tendo que ter ferramentas para poder apresentar isso para o morador. Porque o morador, mesmo ele recebendo, ele acha que o síndico é obrigado a ficar mostrando, educando ele, né? Falando para ele, ó, a lei de trânsito continua, a 60 por hora você vai levar multa, ó, você fazer barulho pós-horário, você vai ser notificado, ó, não pode isso, não pode que não. O síndico não é obrigado a fazer essas coisas. Você recebe um manualzinho, você recebe o RI, você recebe a convenção. Então, que as pessoas entendem que ela tem que ler e tem que saber o regulamento de onde ela mora, né? Então, isso é complicado. Mas eu vejo que hoje o síndico, para facilitar a atuação dele, ele tem feito um bom trabalho. Está aparecendo para nós mesmo hoje, para a LTS, que é uma empresa parceira nossa, hoje ela está fazendo um videozinho. Tá colocando os videozinhos lá, colocando lá uns videozinhos legais, o cara tá passando o cachorro faz a necessidade, mostra que, dependendo da convenção e do regimento interno, ó, você tem que limpar, você tem que não sei o que lá. Aqueles casos que tem condomínio que coloca que o cara tem que andar com o cachorro no colo. Então tem muita coisa que tá melhorando, entendeu? Então isso é legal, isso é bacana, mas esses casos de obra, de construção, isso tem que a pessoa entender para que ela possa reivindicar a melhoria do ambiente dela. Essa é a realidade, porque até para nós mesmo, na hora de pegar um empreendimento na implantação, quando você vai falar assim, ó, o gás não é individualizado, a água não é individualizada, e aí o cara acha que ele vai pagar o condomínio, que isso tá tudo embutido na cota. Só que não. E só que não. Aí você imagina o salseiro que é, porque o condomínio, na pandemia, né, doutora? Ele passou a olhar mais o condomínio dele. Aí Exatamente. Antigamente o cara saía para trabalhar e nem via quem era o vizinho. Agora ele olha o vizinho e fala assim, caramba, o cara tem 4 famílias. Eu e a mulher aqui, eu tô pagando 200 pau de gás, 200 pau de água e o cara tá pagando mais barato que eu. Não tem como. Então você imagina você explicar isso para ele. Então que as pessoas comecem a cobrar. Porque para construção isso é fácil. Ela tirar esses itens de não quebrar parede, parede estrutural, fazer da forma que ela acha que é fácil para ela. O resto vai ficar para o condomínio fazer. Então isso é bom que a gente explique, né? E o caso que a gente estava conversando com o Felipe, eu vou deixar a doutora fazer mais algumas perguntas, né, doutora, para o Felipe, que o Felipe tem uns casos legais aí para a gente poder falar. Para contar, né, uns casos polêmicos, mas vou segurar esses casos polêmicos, porque eu queria, na verdade, que... E o Felipe, o Fernando, pode ficar à vontade. O Fernando, vamos lá, Fernando, você é advogado e é administrador de condomínio. Como é isso?
como é você segurar o lado Fernando advogado, doutor Fernando, na administração do condomínio? Como Olha, que é isso daí? A gente... Eu tenho sempre tentar separar, tá? O advogado da pessoa. Porque quando eu chego para uma pessoa e falo, né? Olha, de acordo com o artigo 1300 e pouco, você tem que fazer assim, assim, assado. Eles não vão entender. Então, aí você vai usar o lado humano. Falar, gente, é o seguinte, ó, a gente tá te mandando essa notificação, eu estou fazendo isso porque não é o que o Fernando quer. É o que o legislador lá quer. Então, lembra lá do... Não vou citar nomes, né? Então, quando você elegeu aquela pessoa sem qualificação técnica e jurídica, Sim. ah, mas ele tem uma equipe por trás. Ok, mas lembra quando você elegeu ele? Então, aquela pessoa que você elegeu, ela fez uma lei da qual eu tenho que seguir, tá bom? Então, é isso que eu falo, e muitas vezes eles entendem, tá? Eu acho que a nossa profissão, especialmente de advogado, ela ajuda muito, bem como o engenheiro, porque aquelas partes técnicas você vai explicando. E muitas vezes você pega um morador, ele não entende nada, o síndico morador, né? E aí você explica aos moradores também, né? Eu tenho casos de pessoas que ficam ligando no escritório para ficar questionando, a gente acaba às vezes atendendo alguns condôminos para tirar essa carga do síndico. Eu falo, primeira coisa, você viu o balancete, a pasta de prestação de contas? A pessoa, oi? Né? Então eu tento, né? Eu tento não ser objetivo, mas tem horas que as pessoas não entendem e acham que é até uma forma de mal educação. Eu falo, não, gente, ó, de acordo com a convenção é isso, de acordo com a lei é isso, acabou, ponto. Mas, infelizmente, eu já não posso fazer. Porque o Fernando advogado era aqui numa mesa, ó, doutor, é o seguinte, assim, assim, assado. Aí o cliente tá ali falando um monte pra você. Mas, ó, é você advogado. Hoje não, hoje eu tô ali do outro lado, né? Olha, a pessoa é assim, assim, assado, né? Então, poder balizar é diferente. O fato de você ser advogado é um plus seu, né? Não, a administradora não vende serviços jurídicos. Sim. Então, é diferente. As pessoas acabam confundindo bastante isso. E aqui para nós, Luciano, de colega para colega aqui, Não, doutora, sabe o que é o mais legal? É um desafio descobrir o que o legislador... Porque o operador do direito, ele vive disso, de descobrir o que o legislador queria dizer quando ele escreveu esse artigo, essa lei há 50 anos atrás. É divertidíssimo. 64. E o mais legal, né? 64, né, Fernando? que é O mais legal é corporações. que, mesmo você sendo advogado, às vezes você nem acaba falando da sua profissão. Às vezes a pessoa nem te conhece como administrador de condomínio. Melhor nem falar, né? Às vezes eu não falo. Às vezes chega porque o cara fica questionando. Cara, eu tô te falando uma coisa porque eu estudei, eu sou um advogado. E aí entra nesse detalhe. Não você chegar e falar assim, ó, eu sou um advogado, eu sei o que eu tô falando. Não. O cara, hoje, você vê que os advogados que trabalham nessa área, muitas das vezes, eles não se apresentam como advogado. Eles vão, ó, eu conheço a lei, eu já sei como funciona, eu vou te explicar isso. O cara não fala, né? E é legal isso, né? Ele não impõe a profissão, ele não expõe a profissão dele, e não impõe nada para o morador, ele explica para ele, né? Então, isso é um caso muito legal da gente poder estar colocando aqui que as pessoas entendam, né? Fê, uma coisa que eu ia perguntar para você, já dando esse caso, explica para nós, pro nosso telespectador, como funciona o cálculo para chegar na cota condominial quando vai fazer a implantação. As pessoas querem saber por unidade, vamos lá. Perguntinha fácil. Essa é fácil. O que acontece? As pessoas sempre chegam lá e falam assim, o vendedor, isso acontece muito, a gente teve aqui, o cara fala assim, ó, não, mas o vendedor falou pra mim que o meu condomínio é R$200. 200 reais gente, é clássico. Aí o cara tem piscina, condomínio é R$200. o cara tem quadra, o cara tem portaria grande, o cara tem um edifício garagem enorme, o cara tem um espaço de lazer gigantesco. 5 elevadores, 14 elevadores. Condomínio clube. Eu vou te falar Condomínio clube. os dois lados da moeda. O primeiro é você implantar e o outro é você pegar um implantado. Por favor, então, vamos lá. Pra gente. Quando eu pego implantação, eu tiro muito dos condomínios que a gente tem análogo. Sim. Né? Sim. E então, esse é o primeiro parâmetro. esse é o primeiro. Então, você vai puxar daqueles outros ali. Lógico, quando a gente fala, gente, é uma pré-visão do que a gente está tendo.
É a previsão orçamentária do ano. Não dá para eu chegar para você e falar que você vai pagar R$500 o ano todo, mas aí, como você bem explicou, dali a 6 meses a gente tem que convocar uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá, gente? Sim. E explicar os motivos, tá? Mas eu, Fernando, eu gosto muito de esmiuçar cada item ali. Então, desde dos prestadores, das obrigações fiscais, da parte de manutenção, conservação, legal. fundo de reserva, né? Cada um, onde que tá o dinheiro do condomínio, né? Exatamente, não é uma coisa que é para ser rápido. Não É tem excelente como, você ter esse cuidado. Eu falo, gente, a gente tá pegando um filho agora, eu não sei nem quem que vai ficar aí dentro. Eu não sei qual empresa vocês vão escolher. Então, como você manda eu apresentar uma cota de 100 mil por mês, devidamente rateado por fração, tá, gente? Fração, aquele espaço aquele metragem que o teu terreno ocupa dentro lá do condomínio, tá? Sim, né? Ó, e aí entra aquele detalhe, né, Fernando? Por isso que a construtora já vem com as empresas, já que quando eles estavam, vamos supor, elevador, ó, a Atlas, Otis, a TK hoje, que é a ThyssenKrupp, que agora é TKE, né? Então, essas empresas, o cara, vamos supor, a TKE instalou, ela vai continuar lá até que se faça... Ó, o síndico não quer, vai mostrar a garantia. Então, ele tem essas empresas, o cara que instalou as bombas, os maquinários. Então, essas empresas continuam trabalhando e dali já se miúça um valor, né? Porque já tem uma manutenção, né? E aí os 6 meses. Então, o pessoal tem que entender isso. Verdade. E às vezes cai num barato, né? Vou te dar 2 exemplos. Vou te dar um, depois o Fê também pode falar. O síndico foi lá e deu uma pane seca no gerador de condomínio Minha Casa Minha Vida. Esqueceu de abastecer. Gente, o quanto que é um gerador desse? E é um gerador gigantesco. O que aconteceu? Não seguiu as normas da construtora, ele pegou, não consultou a gente nem nada e deixou da pane seca. Deu lá o problema mecânico. Então, e aí? O que acontece? Então, muitas vezes quando você vê com esses prestadores, não é porque, é todo mundo do grupinho. É porque eu sei. Antes de instalar um processo, um prédio, perdão, eu fico visitando o condomínio 6, 7 meses antes para entender o que é, para poder doutrinar o síndico, bem como os moradores, e saber as pessoas que ali estão. Até a própria empresa de elevadores. Nossa, mas você não tem essa qualificação técnica. Mas eu sou um advogado e eu sei da responsabilidade civil, tanto do condomínio, bem como da administradora e do síndico. Então, o trabalho funciona dessa forma, né? Aí tem essa parte de gás, que eu acho que era bem legal a gente comentar um pouco sobre essa manutenção. O briefing é mais importante que, de fato, até o serviço, né? Porque quando a gente entende realmente, de fato, o que o cliente está precisando, a gente explica para ele, ele faz. Agora, quando o cliente não sabe o que está acontecendo, como que faz, vou dar um exemplo aqui que acontece muito, condomínios que têm aquecedores a gás. Às vezes a pessoa pensa, porque ela está com o aquecedor funcionando, que o aquecedor está apto para uso. E às vezes, por causa de um monóxido de carbono, que é um gás tóxico, inodoro e incolor, a gente teve casos aí, né? As pessoas podem vir a óbito por um serviço muito simples. E existe uma separação, né, Felipe? O gás da manutenção da tubulação. Porque Sim. o pessoal confunde muito que o condomínio... Ou síndico, né? Às vezes tem síndico que ele nem fazia. Hoje, por conta dessas situações que foi televisionado, né? Do caso da família que morreu no apartamento. Qual que é a nossa dificuldade, né? Às vezes o síndico, ele pensa, né? Porque o que a norma fala, né? Que ele tem que testar a rede coletiva, que é a parte geral do condomínio. Mas o síndico que é profissional, ele tem por obrigação, por ser profissional, fazer também as revisões internas dos apartamentos e orientar os moradores. Porque se de fato acontecer um acidente e for fazer uma perícia lá, o que o síndico e o zelador fez para que não acontecesse esse acidente? Sim. Então, o síndico e os zeladores têm responsabilidade, sim, referente às instalações internas. Ele só vai ser abonado dessa responsabilidade civil e criminal caso ele faça medidas preventivas para que não acontecesse o acidente. Sim. Então, se o síndico é responsável, ele é responsável tanto da parte coletiva e da parte individual, desde que ele faça a revisão.
revisão, que seria uma manutenção preventiva, onde que a gente faz a revisão, emite laudos individuais com fotos, é uma parte muito didática, né? Então o síndico ele tem acesso no próprio telefone celular dele por status, se está aprovado, se está reprovado, se está ausente, se o cliente não autorizou a entrada do técnico. Então é bem interativo essa parte de revisão de gás. Então a gente recomenda para todos os síndicos fazer sim esse serviço de revisão de gás, principalmente dos moradores que têm aquecedores a gás, porque não é porque está funcionando que ele está apto para uso. Sim. E esse trabalho é interessante ser feito no momento da entrega do empreendimento, antes da entrega, depois, logo em seguida. Antes do Felipe começar, Aline, a nossa audiência está crescendo. Ai, que Quer maravilha! dar os Isso parabéns é pra nossa ótimo. audiência? Não, eu quero Obrigado. agradecer demais a audiência, Vocês quero agradecer a demais audiência tá todos aqui, né? vocês que estão aqui com a gente, estão acompanhando o Sim. podcast, porque olha, realmente é um prazer muito grande estar aqui. O objetivo é trazer esses profissionais maravilhosos, profissionais da área, para auxiliar a gente aí Olha, com o nosso tá público. crescendo com esses dois aqui. Eu acho que vou ter que trazer mais vezes eles aqui para poder, né? Então, pessoal, continue compartilhando, continue se inscrevendo. Vai lá, curta e aperta o sininho para que você receba os nossos conteúdos, tá? Muito feliz pela audiência que tá tendo hoje o nosso podcast. É isso mesmo. Muito obrigado pela audiência, viu? Fê, continua para nós aí. Você tem bastante coisa. Eu acho que o Felipe queria te fazer uma pergunta também. Não Vou sei. responder a doutora Aline, que ela falou legal. sobre os testes de estanqueidade, né? Isso. O que a norma recomenda? Se fazer o teste anualmente, né, como medida preventiva, mas a gente sabe que é obrigatório quando vai fazer a renovação do AVCB. Aí, qual que é a nossa grande dificuldade lá na empresa, né? Porque existe algumas pessoas, que eu não posso nem falar que são profissionais, que fazem renovação de AVCB e simplesmente só assinam o documento e não fazem de fato o serviço. Então, para a gente poder garantir a segurança de todos os usuários na utilização de gás, o serviço tem que ser de fato realizado. O que seria esse serviço? Fazer o teste de estanqueidade a cada 12 meses e, no máximo, quando for fazer a renovação do AVCB, que isso varia de município para município, fazer a vistoria interna de dentro dos apartamentos, principalmente quando tem aquecedores, porque Isso. o aquecedor é o produto que mata as pessoas. Isso é legal falar, né, Felipe, que a gente se conheceu numa situação gravíssima, né? Sim, Que foi uma manutenção que você teve que atender um condomínio de emergência, meu condomínio, e eu não tinha feito o teste. Eu tinha feito alguns testes já, porque a gente tinha feito algumas reformas, mas naquela ocasião tivemos que trocar vários registros, né? Não sei. Isso, a gente fez a retirada de água da tubulação, né? Quando o morador ele inverte os fluidos, ele coloca água no gás e acaba contaminando toda a rede de gás, né? No caso, no seu condomínio foi até que um serviço relativamente simples pra gente, né? Por ser um condomínio muito grande, foi apenas uma torre que ficou sem gás. Quando a gente fez a desobstrução da rede de gás, que a gente tirou essa água para fora, foi detectado que as válvulas da prumada coletiva estavam dando passagem, que também é um perigo, porque se caso alguém fura uma tubulação de gás e pega fogo, mesmo você colocando a válvula na posição fechada, ela ainda continua passando gás. Então, quando a gente faz esse serviço de revisão, a gente testa todas essas válvulas e consegue fazer apontamentos críticos exatamente do problema que você tem. Então, vale super a pena para os síndicos investir nesse tipo de serviço, porque são medidas preventivas que, quando dá problema, não é mais o dinheiro que resolve. E é uma coisa simples, às vezes, que nem no seu caso, foi trocado válvulas de uma prumada coletiva. A gente vai lá, serra a tubulação, substitui a válvula que está com problema e coloca uma outra válvula, que de fato faz o serviço de fechar o gás. Quanto que é uma válvula dessa? Varia de acordo com a polegada, né? Mas ela varia de R$800 até R$2.500, dependendo do tamanho. E a falta dela? A falta dela, se acontecer um acidente, não tem valor que paga, né? Porque se você imagina hoje, A vida, mas vamos essa falar, fala né? não tem é valor que paga. pesadíssima. Sim. E assim, é extremamente importante, gente. A gente está falando de vidas. Doutora, ó, você que está nos assistindo aqui precisa de uma administradora, temos o Fernando, e que você que precisa de um técnico para fazer manutenção no seu aquecedor, e você sente que precisa para fazer a manutenção no sistema de tubulação, temos a Kit Gás Brasil, que é o Felipe. Coloco à inteira Cara, disposição. pode ficar à vontade, que são pessoas que a gente indica aí para poder estar trabalhando no condomínio. Sabe o que eu aprendi trabalhando nesse mundo, especialmente em implantação? É isso aqui, ó, bons parceiros.
Bons parceiros. Sabe por quê? Às vezes... Quem sabe o que tá falando. Isso, a fala dele foi testes de estanqueidade, tudo. Hoje em dia os condomínios eles procuram muito o que é mais barato, né? Só que nas minhas implantações eu falo que é mais vantajoso. Foi lá a empresa dele e cobrou R$2.000, né? Aí teve uma empresa que cobrou 1.000. Primeira coisa, o pessoal vai pensar que a gente tá superfaturando, isso é fato. Só que quando você começa a olhar no escopo do serviço, olha o que ele tá oferecendo. Não, cara. Você entendeu? Você imagina, ó, o trabalho dele, vou explicar o que aconteceu. O trabalho dele no meu condomínio, foi um trabalho de emergência. O trabalho começou na sexta-feira à noite, foi para sábado de manhã, ele chegou no condomínio sábado de manhã e saiu no domingo de madrugada. Então você imagina um cara fazer um trabalho todo desse, porque o cara teve que olhar todas as plumadas, ele trocou 4 registros, ele tirou a água da tubulação, ele foi colocar pressão para poder essa água descer, entrou em todas as unidades para se verificar tudo, para depois ele dar o laudo e falar assim, ó, tá liberado, agora você liga na Comgás e a Comgás libera para você. E nesse caso, para você ver que eu não tinha ciência, que graças às informações que ele passou, eu passei a ter essas informações e vou passar a colocar periodicamente manutenção para que a gente possa acompanhar. Sim. Se eu não tivesse feito as manutenções e as trocas do registro, a Comgás não tinha liberado o gás para o pessoal usar. Porque ela ia dar como vazamento. Isso mesmo. Você entendeu? Para você ver que a informação no operacional, na manutenção, ela é essencial para que você possa fazer uma boa administração do condomínio. Porque o pessoal acha que a administração é só receber e emitir boleto e pagar, e não é. O condomínio, eu vou falar para você que hoje, eu como síndico profissional, eu sou mais operacional, porque hoje você tem as empresas que você pode trabalhar, né? Acompanho todas as partes administrativas, mas eu tenho o jurídico, eu tenho a empresa que vai cuidar da administração e eu tenho cada trabalho interno do condomínio, faxina, empresa de faxina, portaria, empresa de portaria, motores, cara especializado em motores, bomba, o cara especializado em bomba, piscina, eu vou lá, se der para fazer que o zelador faz manutenção na água da piscina, dá um treinamento para ele poder fazer e você pagar referente a isso. Você entendeu? Que é o acúmulo de função do cara. O resto, você, você conhecer, a parceria. Então, bons parceiros, bons. E o valor, cara... É o menor. Então, o menor que eu falo, o valor que você vai pagar... Menor, tô falando, o valor é o menor das preocupações. Sim, o valor. Sim, porque Isso. bons parceiros não significa que eu tô ganhando alguma coisa ou que eu tô colocando só os meus amiguinhos. Cara, eu tô colocando quem não vai me trazer como síndico uma responsabilidade civil ou criminal dentro do condomínio. Sim. E o que o seguro Isso não paga, é o que a às vezes. gente chama de parceiro. Não é alguém que tá me pagando alguma coisa ou alguém que cobra baratinho. É alguém que vai ajudar e que vai realmente fazer um trabalho profissional dentro do condomínio. Isso é parceiro. E o mais legal de tudo é você encontrar essas pessoas e elas fazerem o trabalho. Porque assim, o Felipe poderia fazer o trabalho dele e ir embora. Ele foi lá, ele teve a paciência de explicar, a paciência de fazer daquela forma, de colocar os pontos sem cobrar R$1 a mais, R$1 Conseguimos a menos. localizar o morador que fez o problema também, que Sim. também não levou o custo para todos os moradores, né? Porque na minha visão é errado um morador que fez o serviço errado, todos os demais ter que dividir serem por aquele erro, né? penalizados, né? Nem sempre a gente consegue localizar, ter sucesso, porque a gente depende de entrar dentro da casa do morador, porque se não for no flagrante, eu não tenho como acusar, né? E no caso do Luciano, a gente obteve sucesso, porque a gente pegou de fato a pessoa que fez, mostrou para ele o que ele fez, né? Que deixou a torre toda sem gás. Então a gente trabalha com a verdade. O que a gente puder ajudar os condomínios, a gente vai ajudar. E a gente depende mesmo dos moradores para ter. Eu queria deixar uma dica aqui para os síndicos. Quando for fazer renovação do seu AVCB, que é obrigatório fazer o teste de estanqueidade, tanto da prumada coletiva quanto da rede, por favor, verifica se a empresa vai de fato fazer o serviço ou se ela vai pegar um engenheiro
que eu não posso falar que nem que é profissional, que ele só vai assinar o laudo e não vai fazer o serviço. Só explica o que é teste de estanqueidade. Teste de estanqueidade, a gente utiliza um manômetro para verificar se tem vazamento de fato no condomínio ou não, né? Então a gente testa todo o sistema de gás, desde a rede de entrada, que quando é gás natural, tem uma válvula na calçada, né? Então, que é uma VGB, uma válvula geral de bloqueio. Quando no furto. Então a gente testa desde a calçada até as unidades. Então, existe pessoas no mercado, que foi aquele caso que a doutora explicou, uma divergência muito grande de valores, né? Porque eu não tenho como competir com uma pessoa que não faz de fato o serviço. E para explicar isso para o síndico, fica difícil para ele entender, compreender. Porque o nosso trabalho é esse, é prezar pela segurança e garantir a utilização do gás nas suas perfeitas condições. Que o teu preço não tá caro. O teu preço tá justo. Sim. Porque o trabalho é realizado com qualidade. Sim. Você entrega um trabalho que realmente vai atender tudo aquilo que precisa ser feito. Assim como o Fernando tem um cuidado absurdo na hora de fazer a instalação, né, Luciano? Por isso que a gente tem os nossos condomínio. parceiros, né? A LTS Síndicos Profissionais, a gente tem a GCALI, né? Cobrança humanizada, tá, pessoal? É uma empresa boa aí para que os síndicos possam trabalhar com os condôminos aí que estão com problema no condomínio. A gente tem a G5Ms, que é uma empresa de projetos, é uma empresa de acompanhamento, né? Eles têm mão de obra especializada e eles fazem toda a parte orçamentária do seu projeto, tá, pessoal? Tem mais empresas para estar entrando aí com a gente, legal, a gente já Tem o mercado baratinho. O Evandro tem que vir aqui falar com a gente, viu? O Evandro É verdade, tem que que o Evandro tá já chegando a condomínio... 60 condomínios já, o Evandro, né? Que é o mix baratinho, cara, muito bom esse mix baratinho, tem aí facilitado a vida dos condôminos aí, né? Então, pessoal... Dos prestadores de serviço também, quando vai prestar serviço. Obrigado, Evandro. A gente tem aí, fora, logo tem mais empresas aí que vão ser parceiras do Em Questão Cash, né? Vai estar com a gente aí falando. Inclusive tem um aqui que a gente vai negociar com ele, que é o Kit Gás Brasil aí, para colocar o logo aí pra gente. Com certeza. Né? Só parceiro bom, hein? Só parceiro sensacional. E assim, ó, já deixar hein? claro para vocês que a gente busca empresas que não tenham problema nenhum com processo, com dívida na receita, Exatamente. que sejam certinhas para que... Empresas idôneas, gente. Em Questão Cash, sim, procura doutora. empresas idôneas. E para que ela possa, para que o morador possa trabalhar tranquilo e saber que tem uma empresa cuidando dele lá, né? Cuidando das coisas dele, né? É isso aí. Felipe. Uma Fê, mas é Fernando e Felipe. Pode chamar ele de Fer, se quiser. Felipe, explica para nós como funciona para economizar para quem tem aquecedor. Ah, legal. Vou dar uma dica bem importante, né? Que... Dica importante ali, hein? A doutora tem um cabelão, demora no chuveiro para deixar esse cabelo desse jeito. A pergunta que eu mais recebo, né? Quanto que eu vou pagar de gás? Né? Essa até eu quero saber. O Fernando nem lava o cabelo, porque não tem mais. Então, como que funciona, né? Isso aí é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Existem pesquisas no Brasil que falam que o tempo da nossa permanência no banho é de geralmente até 12 minutos. Mas isso é um gosto muito peculiar da pessoa. Porque existem pessoas que tomam banho de 12 minutos, tem pessoas que tomam banho de 5 e tem pessoas que tomam banho de 30, 40 minutos. Tem aqueles que falam que é banho de gato, né? Eu deixo que nem banho toma. Tem uma pessoa que toma 5 banhos de 12 minutos por dia. Pessoal, pelo amor de Deus, eu tenho reclamação de cheiro. No corredor da entrada do hall, hein, pessoal? Vamos lá, vamos tomar banho. Parece que não, mas existe, né? Existe. Vamos tomar banho. Então, isso é difícil da gente poder dimensionar para as pessoas, né? Porque cada pessoa tá... É um conjunto, né, Felipe? Isso. Mas eu vou dar uma dica muito legal para os nossos espectadores, que como que funciona. O aquecedor, a gente tem costume de fazer a mistura da água quente. Então, o que a gente faz? A gente abre o misturador do lado esquerdo, a água geralmente vem fervendo quase, vem muito quente,
E aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba abrindo o misturador do lado direito para fazer a mistura da água quente com a água fria. E isso acaba, pela nossa expertise, acaba aumentando no mínimo 30% da sua conta. Porque você acaba aquecendo e esfriando. Então Exatamente. você está gastando para esquentar e gastando para esfriar. Exatamente. Você está gastando gás para esquentar a água e está usando água para esfriar. Água fria junto. E está botando água para esfriar. Então aumenta, geralmente são tubulações coletivas, né? Então aumenta muito, em 30%, pela nossa expertise que a gente já fez essa pesquisa lá na empresa, aumenta em 30%. Então o que a gente fala para os moradores? Tenta utilizar somente o misturador do lado esquerdo, achar a temperatura ideal. A gente sabe que às vezes o marido gosta de usar 40 graus e a mulher gosta de usar 42, ou vice-versa, né? Usa um pouquinho mais quente. Lá em casa é 45. Ô, Felipe, a produção tá falando pra mim que estão perguntando pra ela qual o melhor aquecedor. Mas, O melhor aquecedor, sem dúvida nenhuma, é a Rinnai, tá, gente? Ó a propaganda. É a Rinnai. Eu vendo todas as marcas, tá? Mas como eu não fabrico nenhum tipo de aquecedor, eu tento ofertar os melhores produtos para os meus clientes. Porque muitas vezes o cliente vai por preço. Existem aquecedores, assim, comparado, que dá uma diferença, às vezes, até de 800 mil reais de uma marca para outra. E lembrando, né, Felipe, que mudou, né? Não é mais aquele aquecedor, aquele antigo, né? Que o cara realmente tinha que ligar água quente, ele vinha fervendo e você diminuía ele no... Hoje em dia, para apartamentos, que é o que a gente está conversando, hoje em dia os aquecedores têm que ser aquecedores de exaustão forçada ou digital, né? Então não pode mais ter aquele aquecedor a pilha, que aí sim a gente fazia aquela mistura. Tem, mas a gente vai fazer manutenção do que já tem. Quando for fazer aí a troca desse equipamento, a gente vai ter que colocar um equipamento com exaustão forçada. Vou explicar para vocês o que seria um equipamento com exaustão forçada. Ele tem uma ventoinha dentro, ele é um aquecedor elétrico, tá? Ele não é a pilha, ele é um aquecedor elétrico e ele tem uma ventoinha dentro dele que ele joga o monóxido de carbono para fora. O monóxido de carbono é aquele gás que eu comentei, que é um gás tóxico, né? E se ele tá no ambiente, ele não traz uma náusea, uma dor de cabeça, um desconforto, já diferente da mercaptana, que é o odorizante que eles colocam no gás. Então esse gás ele é tóxico e ele não sabe, então ele é muito perigoso. Então a norma obrigou que tenha essa ventoinha para jogar esse gás para fora, porque estava tendo muito problema de aquecedores a pilha, de bater vento do lado de fora e jogar esse gás para dentro. E por isso que ele era instalado pro lado de fora, né? Aí esses aquecedores, eles estão no mercado para utilização em residência, casa, e que o aquecedor fique na área externa. Aí podemos sim utilizar aquecedor a pilha. Agora, para apartamentos, tem que ser no mínimo exaustão forçada, que é esse tipo de aquecedor que eu estou te passando. Então, quem tiver aquecedor a pilha hoje, quando for fazer a troca, vai ter que colocar no mínimo um de exaustão forçada. Eu quero a dica, eu quero economizar, eu quero a dica. A dica é... Pensamento igual, tá vendo? Eu vou falar do caso da doutora, né? Ela falou que utiliza 45 graus. 45 graus é uma água quase pelando, muito quente. Eu tenho Adoro. Bem, aquele jato muito forte, muito quente. Felipe, eu fico imaginando mais na hora que ele entra e abre o chuveiro e cai nas costas. Eu tenho certeza que a doutora faz pela temperatura, ela faz a mistura. Certeza. Eu faço. Então o que Porque eu não sei dessa dica maravilhosa. O que a doutora tem que fazer? Ela tem que utilizar lá 43, 42, achar a temperatura de fato ideal para o seu corpo e utilizar só o misturador do lado esquerdo. Então eu mexo na temperatura no aquecedor. Exatamente. Olha isso. Hoje tem aquecedor Wi-Fi aí, que você baixa o programinha, vai lá no banheiro. Puta, tô aqui, não tem ninguém. Já coloca lá. É uma grande dificuldade, né? Acho que em 2021, agora na pandemia, né? A Rinnai trouxe, né, aquecedores com Wi-Fi. Então a gente consegue instalar um dispositivo no aquecedor e você lá de dentro do banheiro, pelo seu telefone celular mesmo, você consegue aumentar ou diminuir a temperatura. Muito moderno, gente. Muito moderno. E qual é o conjunto, Fê, para que possa se manter? Porque existe também aquele chuveiro, ó, a saída. Vou dar uma dica, né, também. A gente gosta muito de marca, né? Então, vou dar uma dica da Deca, né? A Deca tem uma ducha lá. Até tem um case lá da empresa lá que eu fiz para um amigo do meu pai, que ele falou, pô, eu tenho uma firma de caminhão, acho que eu tenho até te comentado desse case. Tem uma firma de caminhão, às vezes a pessoa trabalha 12, 16 horas lá por dia nessa fábrica de caminhão que ele faz reforma de caçamba. E ele falou, pô, minha conta tá vindo R$800, Felipe, lá na minha firma, lá fica 16 horas o maçarico ligado e eu tô pagando menos, não é possível, né? Aí eu falei, pô, não, vamos lá dar uma olhadinha, Fernando, o nome dele.
Fiz o teste lá de Fernando, estanqueidade. vem aqui, seja convidado. Você vai falar aqui, ó. Tá falando de você aqui, viu? Fernando, ele tem uma empresa de caminhão chama Servimolas. Um abraço, viu, Fernando? Então, como que funciona? Fui lá, fiz o teste de estanqueidade, mostrei pra ele que de fato não tinha vazamento. E ele ficou inconformado, né? Ele falou, poxa, não é possível, R$800 de conta. Falei, vamos lá, liga 5 bocas do seu fogão. Ele tinha um fogão GE, 5 bocas de embutir, com tripla chama no meio, ligamos as 5 bocas e o forno. Falei, olha o seu medidor de gás. Aí o relógio girando, tique, tique, tique. Falei, pode desligar. Agora vamos lá no seu banheiro. Aí ele tem uma ducha lá que chama Deca Aqua Plus. É uma panela desse tamanho assim, que ela chega a dar 40 litros de água por minuto, dependendo da pressão. Então você imagina que essa ducha ligada a 40 litros de água por minuto, em 10 minutos, ela vai passar 40 litros de água. Quente ainda, por sinal. Então, dependendo do aquecedor que está instalado, o consumo é muito elevado. Então, quando o cliente for comprar o aquecedor, colocar duchas dimensionadas de acordo com o seu aquecedor. Porque não adianta a gente... Então, outra dica. Tem Outra dica. A ducha... É um conjunto. Não é só comprar o aquecedor. Tem que comprar o aquecedor, a ducha compatível com o seu aquecedor. Porque senão a gente coloca um aquecedor lá de 35 litros com uma ducha de 40. Ele vai trabalhar com uma ducha na sua vazão máxima. E isso muda muito para o cliente. Então, quando for comprar o aquecedor, compra duchas dimensionadas. Eu vou citar um exemplo. Se é um aquecedor de 35 litros e tem 2 banheiros, coloca duchas de 10, 15 litros por minuto, que já são super duchas. Um chuveiro hoje, ele sai 3,5 litros de água por minuto. A menor ducha que a gente tem de aquecedor, ela é de 6 litros por minuto, 7 litros por minuto. É o dobro do que sai no chuveiro. Aí a pessoa também me pergunta, Felipe, vale a pena eu ter o aquecedor ou continuar com o meu chuveiro elétrico? A conta é praticamente a mesma, de gás e de energia. Porém, o conforto de você tomar um banho com gás... é completamente diferente do Gente, elétrico. Conhecimento é poder, né? Que pena, pessoal, que o nosso podcast já tá acabando. Mal Passou começou rápido. Passou rápido. E muita coisa. Mas agora eu vou quero falar. o Fernando dando dica também, porque já que nós tivemos 2 dicas Eu quero, maravilhosas do sim, Felipe... a gente vai finalizar com eles falando, agradecendo e mostrando aí as dicas deles para que o condômino tenha uma boa empresa. Eles são já um representante de boas empresas que tem no mercado, né? E a gente vai passar isso aí para vocês e a gente vai querer vocês aqui novamente, porque, muita coisa. Felipe tem muita coisa para falar ainda. A gente nem entrou no assunto polêmico. Nem pra você, entramos no assunto polêmico. O Felipe tem um assunto, cara, que a gente vai entrar aqui num próximo episódio, né, Felipe? Sobre um shopping, não foi? Sem Que gás. você atendeu, ficou Isso. sem gás. Pessoal, é muito legal, a gente vai dar continuidade nisso. O Fernando também, para a gente poder falar muito aí de administração condominial, falar aí, tem muita coisa de implantação. Implantação tem muita coisa, muita coisa. Então, queria que vocês deixassem a sua ponderação, falasse aí para o condômino, falasse para ele, explanasse para ele aí o que ele precisa para ter uma boa empresa, o que ele precisa para escolher uma boa empresa de administração para o condomínio dele, para que ele possa se sentir confortável nas informações a ser repassada para ele, né? O atendimento, né? Porque não é o síndico, é separado, né? Eu acho que uma boa administração, eu tenho alguns amigos da minha região, né? Não é questão de idade, tem uma que abriu há um mês, tem outra que é de 100 anos, não é isso, tá? É a preocupação em saber se você vai ser mais um ou não. Então, todos os nossos condomínios, graças a Deus, eu não trato só como mais um da minha carteira, né? Eu tenho cada um, e toda a assembleia, acho que todo dono de administradora deveria fazer, você tem um contato direto com aquela pessoa que teve que raspar a conta dela para comprar um apartamento. Isso então, é o carinho, né? É o carinho. É o carinho. Na verdade, a gente fala que a profissão... Elo. Você faz, o negócio é um elo e é um carinho, que nem eu vejo. Sim. Que todo mundo que sentou aqui para falar dos trabalhos, né, doutora? Sim. Eles falaram com carinho. Eles tratam o morador com carinho. Não é o dinheiro em si, é a forma de estar ali, é o trabalho, né? Tem um condomínio que é um dos menores que eu tenho. Eu gosto de falar com a síndica. Eu falo com ela, ela fala, vem aqui tomar um café e não sei o quê. Então é esse carinho que eu tenho, né? E também, lógico, acho que a questão de respeito deles para conosco. E outro ponto rapidinho é a questão do presidente de mesas das assembleias. Eu falo que ele é um dos cargos mais importantes que existe dentro de um condomínio. E as pessoas não sabem a importância do presidente de mesa. Entram só para assinar o documento. Ninguém quer ser presidente de mesa e não sabe o poder que o presidente de mesa tem. É através dele que o condomínio vai ser bom ou não.
tem um síndico, não. Então, assim, gente, presidente de mesa é muito olha para importante. aquela câmera ali e fala isso aí para ele. Presidente da mesa, tá bom, gente? Saibam escolher aquela pessoa que é extremamente técnica e imparcial. Lembrando que tem que ser algum condômino. Não deixa o fulano de A escolher, não deixa B escolher. Ele é um cargo eletivo. Não é uma pessoa que vocês vão colocar lá e vai falar assim, ó, ele vai ser o presidente. Não. Votem no presidente, porque é o presidente que vai conduzir a Assembleia e vai atender todas as partes da ordem do dia ali. Então, se a pessoa for contra aquilo, então pensa você que amanhã ou depois uma Assembleia é convocada para fazer assuntos gerais e aprova lá uma pintura onde ficou R$1 milhão e vai bater no teu bolso. Então, pensa com carinho nas assembleias. Fernando, Avenue, né? Avenue. Né? Pessoal, falando em abrasileirado, Avenue. Tá, seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço você pela presença. Foi difícil de trazer você aqui, porque você é um cara corrido, né? Fico muito feliz com você. Imagina. E Fê, doutora, muito obrigado, viu? Tô muito fala, feliz. dá suas ponderações, fala pro condomínio, pro síndico, pro condomínio, para que ele se atente a essas... Como que o síndico vai contratar hoje as empresas de gás, né? Existe um órgão que é regulamentador, que eu já comentei, que é o órgão da Abrinstal, que são as empresas que são credenciadas. Lá tem uma pontuação onde vocês podem ver quem são as melhores empresas, quem são as piores empresas, que estão cadastradas de fato nesse certificado. E lá você vai ter como contratar empresas que prestam serviço para com gás. Lá você tem um norte, tá? E ficar atento a essa dica que eu dei também, né? Quando vai fazer a renovação da VCB, que existe algumas pessoas que de fato não fazem o serviço e não garantem a segurança de todos os usuários na utilização do gás. Então essa é uma dica primordial para você, síndico, que quer contratar empresas de gás que tenha qualidade. Legal, Felipe da Kit Gás, tá, pessoal? É uma empresa muito boa, tem um nome aí a zelar já há muito tempo. Eu conheço o Felipe e a irmã. Sim. Né? Sua irmã é daqui. O próximo podcast eu vou trazer o meu pai, o fundador. E seu pai seria cara, muito super legal, né, Não, Ele super vai adorar. legal. Felipe, parabéns pelas certificações que a sua empresa tem. A gente percebe que realmente é um negócio passado aí de pai para filho, que você escolheu seguir os caminhos aí trilhados pelo teu pai, e a gente percebe a paixão que você tem, a atenção que você tem, o que a gente estava falando, né, Luciano, sobre o cuidado com o cliente, né? O Fernando também, que escolheu ser administrador. Estamos todos aqui, nós escolhemos trabalhar com condomínios, escolhemos ajudar essas famílias que estão aí conquistando o tão sonhado imóvel, a tão sonhada casa própria, né? Esse é o trabalho do Em Questão Cast, é trazer aqui para vocês os melhores profissionais da área para auxiliar nessa aquisição tão importante, né, Luciano? Doutora, eu agradeço também. É muito legal estar aqui. Eu fico triste porque acaba muito rápido. Acaba muito rápido. Eu tava nervoso no primeiro episódio, eu fiquei muito nervoso, mas eu vou falar pra você que hoje eu tenho vontade de estar aqui todo dia para poder falar. Eu adoro vir aqui também, Luciano. É muito assunto, é muita coisa. Muito feliz de participar. Tá ficando muito legal. É diferente o nosso podcast e queria agradecer a sua presença. Você vai estar sempre com a gente aqui, né? Com certeza. Essa cadeirinha aqui tem meu nome. Tá. Que vocês sejam bem-vindos. A gente Obrigado. vai marcar um novo podcast aí, um novo episódio para que vocês estejam aqui para a gente poder estar falando, né? E queria agradecer aos ouvintes, né, pessoal? Vocês têm curtido, têm compartilhado, têm apertado aquele sininho lá que, esse sininho tem me dado um trabalho. Foi, o cara aperta o sininho e aparece o conteúdo. Pessoal, obrigado às nossas empresas que são as parceiras do nosso Em Questão Cash. E até a próxima, tá, pessoal? Até a próxima, que a gente vai estar fazendo um podcast bem legal para vocês aí. Aguardem o nosso próximo pessoal. episódio. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau.